Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, nos vendo. Esse é o Gencast, Trabalho que Transforma, o podcast e videocast da Generation Brasil. Eu sou a Andrea Matsui, eu sou a CEO da Generation. É um prazer ter vocês aqui com a gente. A Generation, para aqueles que não conhecem, é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão promover a mobilidade socioeconômica de pessoas em vulnerabilidade. A gente faz um trabalho que a gente acredita que a forma mais rápida e mais fácil de promover essa mobilidade socioeconômica é através do emprego. Então a Generation prepara, apoia e ajuda a empregar pessoas no mercado no Brasil. Aliás, no mundo inteiro, né? Em 18 países onde a gente tem a nossa operação. A Generation decidiu criar um podcast, um videocast, porque a gente entende que o tema da inclusão produtiva não só é importante na realidade que a gente vive aqui no Brasil, mas é um tema amplo e complexo o suficiente para dar pano para manga para muita conversa legal, para ter muito convidado legal e para discutir esse tema sob diversas lentes, perspectivas, convidados com experiências bem diferentes. Então, essa é a realização de um sonho muito bacana da Generation de poder dar luz, dar holofote e visibilidade para um tema que é tão caro e tão perto do nosso coração e da nossa missão aqui. O episódio de hoje chama Diversidade e Inclusão, o que as melhores empresas estão fazendo de diferente. E a minha convidada de hoje, e eu tenho a honra de receber, é a Tatiane Chiemi Shirazawa. Ela é CEO do Great Place to Work, ela é mãe do Lucas e do Matheus. Ela está há 20 anos nessa missão de transformar empresas em excelentes lugares para trabalhar para todas as pessoas. Eu gosto desse final, para todas as pessoas. Ela é formada em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pós-graduação em Inteligência de Mercado pela FIA e MBA Executivo no INSPER. Tatiane, é um prazer ter você aqui com a gente. Super obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. Andréia, o prazer é todo meu. Muitíssimo obrigada pelo convite. Então, estou extremamente feliz, de poder contribuir com esse projeto aí de uma empresa que eu admiro tanto, e que eu confio na causa. Acho que, em especial aí, num país como o nosso, o trabalho que vocês fazem é realmente aí muito importante, e de grande impacto aqui para as nossas questões. Obrigada pelas palavras. Vamos começar com você se apresentando, porque acho que tem muita gente aqui que conhece eu, GPTW, mas que talvez não conheça você. E você e GPTW, acho que as histórias se confundem até. Então conta um pouquinho para todo mundo que está vendo e ouvindo a gente, quem é a Tatiane? Sim, Andréia. Então, é exatamente o que você disse. A minha história, se confunde com a história do Great Place to Work. E a história do Great Place to Work se confunde também com a evolução da gestão de pessoas aqui no Brasil. Então, estou há 20 anos, escolhi desenvolver minha carreira dentro de uma mesma empresa. Então, há 20 anos trabalhando aí para esse propósito de construir uma sociedade melhor através das organizações. E há 2 anos, como CEO no Great Place to Work. É muito interessante, quando eu paro para pensar e refletir tudo que eu já vivenciei, e tudo que eu pude observar ao longo aí dessas 2 décadas, bastante tempo. E posso dizer aí que consigo identificar muitas evoluções e que o trabalho do Great Place to Work, contribuiu e contribui muito aí para essa transformação na gestão de pessoas. Bom, cheguei no Great Place to Work quando tudo era mato, Não, imagino as ondas e fases de evolução que você passou nesses 20 anos lá. Sim, Andréia. Nós éramos em 10 pessoas, Era um escritório muito pequeno. O Great Place to Work, então, é uma empresa, que surgiu nos Estados Unidos a partir de um trabalho do Robert Levering. Então, Robert Levering, um jornalista investigativo, foi o fundador do modelo do Great Place to Work. E é muito legal, entender como ele chegou nessa metodologia. Então, na realidade, Robert, como um jornalista especializado em trabalho,
foi convidado por uma editora para escrever um livro sobre as melhores empresas para trabalhar nos Estados Unidos. Ah, que legal, não sabia desse… E o interessante é que Robert não acreditava no tema. Ele era cético, ele achava que não existiam bons exemplos, né, boas empresas, que o trabalho era algo ruim na vida das pessoas. Então a contraproposta dele para a editora foi escrever um livro sobre as piores empresas para trabalhar. E ainda bem, né, que a editora falou, olha, Robert, a gente não vai ter recurso suficiente, né, advogado suficiente para lidar com esse projeto, com essa publicação. Então, para a gente é muito importante, né, que você tente buscar essas boas empresas, né, e o objetivo da editora é publicar algo positivo, né, algo que possa agregar. Então, o Robert, como um bom jornalista, ele foi a campo entrevistar pessoas, né, e foi entrevistar funcionários de diversas organizações. E nessas entrevistas, ele fazia somente 2 perguntas. Ele perguntava o que as pessoas gostavam e o que as pessoas não gostavam no trabalho, né, no ambiente, nas relações. E aí, para surpresa dele, ele começou a identificar diversos exemplos positivos. Pessoas falando muito bem, né, contando a própria história, né, e colocando ali o trabalho como o grande impulsionador, então, para as conquistas, né, para as realizações. E aí, ele já começou a entender que esse livro realmente, né, tinha ali um potencial que ele conseguiria chegar nas melhores empresas para trabalhar nos Estados Unidos. E aí depois de muitas conversas, né, ele fez ali mais de 100 conversas para chegar nessa metodologia, ele concluiu que as pessoas quando falavam do seu trabalho, quando falavam da satisfação e insatisfação, elas principalmente traziam a questão da confiança. Então, né, ele conseguiu ali organizar aquelas afirmativas, né, de acordo com alguns pilares, sendo que o principal pilar era a confiança. Então, o fato de confiar ou não confiar era o que determinava se as pessoas gostavam ou não gostavam do seu ambiente de trabalho. O livro foi best-seller, né, acabou dando muito certo. E na época, o fundador do escritório do Brasil, né, o José Tolov, ele trabalhava numa grande consultoria, estava nos Estados Unidos, conheceu o Robert Levin, gostou muito da temática, né, e ajudou o Robert a transformar aquela metodologia em um negócio, né, para ajudar as organizações nesse processo de transformação, de evolução do ambiente de trabalho. O Tolov trouxe a ideia aqui para o Brasil, ele já tinha trabalhado na Editora Abril, então ele facilmente conseguiu uma parceria com a revista Exame. Então o Exame foi a primeira parceira de mídia, né, do Great Place to Work, no Brasil e no mundo. Que aconteceu que a lista de melhores empresas foi publicada no primeiro momento no Brasil, antes inclusive da lista nos Estados Unidos. Aconteceu em setembro de 97 e enquanto isso Robert Levin estava tentando um parceiro de mídia nos Estados Unidos e concretizou em fevereiro de 1998 em parceria com a Fortune, que até hoje é nossa parceira de mídia lá nos Estados Unidos, né? Então, esse foi o primeiro marco, né, do trabalho. Então, essa transição da publicação de um livro para uma revista foi importante e resultou também do entendimento maior do próprio Robert Levin, né, que viu que as empresas que ele publicou ali no livro não conseguiram manter a consistência com relação ao trabalho. E, portanto, elas não poderiam ser para sempre as melhores empresas para trabalhar. Então, essa ideia, né, de fazer uma publicação anual foi importante, né, para que a gente tivesse a oportunidade de colocar um termômetro nas empresas, garantindo assim, né, que elas continuavam esse trabalho aí voltado às pessoas. E foi dessa forma, né, como um termômetro que a gente começou a estimular o mercado de forma geral a olhar para essa temática. Então, me recordo, né, que quando entrei no Great Place to Work… Quando que você entrou lá? Eu entrei em 2004. Ah, tá. A empresa tinha 6 anos de existência, 10 pessoas, né? Um único ranking, então a gente fazia o ranking nacional, mas eram as 30 melhores empresas para trabalhar no Brasil. Nada, né? Nada. E a nossa missão, né, sempre foi um grande direcionador aí para as nossas estratégias, né, e para as nossas prioridades. E quando a gente discutia sobre a missão, né, nas reuniões de planejamento e até no dia a dia, a gente falava, poxa, para construir uma sociedade melhor, para impactar
impactar a sociedade, a gente precisa de volume, né? Uhum. Esse nosso ranking tem 30 empresas, 100 empresas que participam. E como que a gente vai conseguir, né, levar esse trabalho aí, no primeiro momento falando de Brasil, para outras regiões? Uhum. E aí surgiram os rankings setoriais, né? Que foi uma ideia para conseguir se aproximar mais das diversas realidades que a gente tem aqui no Brasil. Uhum. Depois dos rankings setoriais vieram os rankings regionais, os rankings setoriais, os rankings temáticos, né? E dessa forma a gente conseguiu mostrar para o mercado que existia uma relação além da commodity para o trabalho, Uhum. né? Eu recebo para desenvolver Uhum. determinado escopo. Uhum. Não, que algo só transacional, né? Só transacional, Uhum. não, que o trabalho poderia ser algo maior, né? E que essa ressignificação do trabalho poderia ter benefícios, né? Para a vida dos trabalhadores, né? E também para os resultados das organizações. Então, a gente conseguiu ali, depois, né, de alguns estudos, mostrar que existia uma relação direta entre o engajamento dos colaboradores, né? E esse engajamento muito pautado na relação de confiança, que é o que compõe o nosso modelo, a nossa metodologia, e o sucesso das organizações, né? Hoje a gente tem, inclusive, um índice em parceria com a B3, né, que acompanha o retorno financeiro das empresas certificadas, ranqueadas com capital aberto. E nós temos esse indicador, ou pelo menos um comparativo, né, com as principais bolsas aí do mundo, e a gente consegue encontrar sempre a mesma relação. As melhores empresas para trabalhar são de 2 a 3 vezes mais rentáveis que a média do mercado. Ah, né? que legal. Trabalhando ali com pessoas engajadas, com pessoas que acreditam no propósito, né? Com um ambiente de trabalho. Um ambiente mais confortável. A tendência é que isso impacte positivamente a performance, né, desses colaboradores. Então, a gente acho que conseguiu aí, com os rankings, né, promover esse primeiro estímulo. Legal. E à medida que a temática, né, foi ganhando relevância aí para as organizações, porque as organizações entenderam que para ter sucesso, para ter retorno financeiro, precisariam das pessoas. A gente conseguiu evoluir o trabalho do Great Place to Work aqui no Brasil. Isso é muito legal. Um pequeno depoimento assim, do meu lado, eu trabalhei numa empresa grande antes. E lá tinha um trabalho muito sério de olhar, assim, o GPTW, outros rankings relacionados, e realmente ver, assim, que tipo de projetos que a gente precisa fazer para melhorar nosso posicionamento nesses rankings. E eu acho que tá aí um papel super bacana que o GPTW faz de mostrar um pouco o caminho das pedras para as empresas, né? Que acaba sendo um papel super importante de… você quer subir no ranking? É esse tipo de trabalho que você tem que fazer, é esse tipo de política que você tem que ter. Então, acaba sendo um papel super de influenciador, assim, de grandes empresas, né? Porque elas querem, obviamente, estar bem ranqueadas. Então, há um trabalho sério e robusto por trás para conseguir melhorar no ranking, o que acaba se reverberando positivamente para as pessoas que trabalham na empresa, né? Então, isso é muito legal. É um ciclo, né, interessante. Então, as empresas, elas querem melhorar, elas querem, né, estar no topo do ranking. Para isso, elas precisam olhar para as pessoas, né? O que o Great Place to Work faz é dar voz para os colaboradores, né? E a gente entrega… essa voz, né, no formato de diagnóstico, para que as empresas tenham esse caminho das pedras, né? Legal, apliquei a pesquisa nesse ano, né, identifiquei Isso tal aqui, e tal oportunidade de melhoria. E a gente também pode ajudar as empresas nesse processo, né, de entender o que é prioridade, o que precisa ser trabalhado, aprofundado, né, e o que mais a empresa pode fazer para ajudar os colaboradores, né, nesse processo de engajamento. Legal. Então… E o que você gostou no trabalho? Porque você tá há 20 anos, né? E a gente tava comentando um pouco antes aqui da gravação, quanto isso hoje em dia é raro, né? A gente tem uma pessoa que constrói a carreira inteira numa empresa. O que te atraiu no trabalho do GPTW para você continuar lá por tantos anos? O que te atraiu? Olha, Andréia, foi muita atração mesmo, né? Porque a gente já é de uma geração, né, que ficar na mesma empresa não era algo mais legal. Então, fui muito questionada pelos meus colegas, né? Pelos meus familiares, né? Mas
poxa, você vai ficar a sua vida inteira, né, numa mesma empresa. E é claro que isso fez parte aí de várias reflexões, né? Em diversos momentos eu olhava e falava, mas, ai, eu realmente, né, já estou 5, já estou 10 anos, preciso olhar, né? Mas a vontade, a paixão, né, pela missão e pelo efeito do trabalho do Great Place to Work foi algo que me prendeu, né? E até que a gente vai, né, desenvolvendo a maturidade e entendendo que nem tudo que serve para os outros serve para você também. Mas assim, foi muita análise, muita reflexão, né? E coragem também para falar, não, eu gosto. Diferente e bancar a tua escolha, bancar, né? Porque não fazia sentido sair, né, de uma organização que eu sempre gostei, que eu sempre me identifiquei e que eu via um impacto positivo do trabalho que a gente realiza, né, do trabalho que a gente realizava. Então, quando colocava na balança, eu falava, mas poxa, por que eu vou sair de algo que faz tanto sentido para mim, para minha carreira, para minha satisfação, né, e correr o risco de, não que não existam outras empresas, não existem muitas empresas boas, né, inclusive esse é o trabalho, esse é o nosso trabalho, mas precisei ali, né, em um determinado momento, acho que principalmente quando a gente completa ali 10 anos, de coragem para falar, não, tenho certeza que esse é o caminho, que é isso que eu quero fazer, né, a gente, no Great Place to Work, tem uma etapa, né, do nosso trabalho de visitar realmente as empresas, de ter contato com os funcionários. E numa etapa qualitativa de grupo focal, eu conseguia ter contato, assim, com o pessoal de chão de fábrica, né? E era impressionante, assim, como eles vinham com um brilho nos olhos, né? E agradeciam pelo fato de estarmos ali escutando, né, entendendo o que precisava ser feito para que o ambiente ficasse melhor para eles. Então, essa satifação, né? Foi picada pelo bichinho da missão. Fui picada pelo bichinho da missão, né? E para mim, assim, é um motivo de grande orgulho, né? Hoje, estar à frente, né? Ser a primeira CEO mulher do Great Place to Work no Brasil, né? E ter conseguido também, acho que tem quebramos, né, esse paradigma do tempo, né, de estar 20 anos numa mesma empresa. E tem também a questão de gênero, né, Andréia? Que também ouvia das minhas amigas, né? Ah, não, eu vou escolher a maternidade, né? Ah, não, eu vou escolher a carreira, então não vou poder ter filho. Não, e a gente conseguiu escolher, né? Ser mãe, ser esposa e ser CEO. Muito bom, muito bom. Eu acho que uma das vantagens, então, de você ter tido essa trajetória de ficar muitos anos no Great Place to Work é ver a evolução, né, do trabalho. Porque, como você falou, começou com um ranking nacional, 30 empresas, para hoje ter um trabalho muito mais amplo. Quais são, assim, suas reflexões dessa mudança, né, dessa evolução, dessa jornada? Como que era a avaliação de 20 anos atrás do que é uma empresa legal de se trabalhar versus hoje num contexto, né, pós-pandêmico, super dinâmico, tecnológico, etc. Como você vê essa evolução, né, na forma de avaliar as empresas? Mudou muito, né, Andréia? Então, quando a gente resgata, né, as práticas que as empresas relatavam, né, pra gente lá em 97, 2000, 2002, 2006, 2010… É incrível, assim, né? E trazendo esse viés aqui pro nosso tema, né? Pra diversidade. Isso. Então, lá atrás, né? A gente fez um exercício de buscar, assim, quando o termo diversidade começou a aparecer nos materiais das empresas. Legal. Né? Durante a primeira década do Great Place to Work, a gente ouvia muitas empresas falando, né, sobre um impacto mais social. Então, do muro para fora. Eu vou contribuir, né, abrindo na agenda dos meus colaboradores a possibilidade de contribuírem com alguma atividade social, né, no bairro, na comunidade, e era essa a contribuição, né? Tipo assim, eu vou levar os colaboradores pra pintar o muro, pra pintar né? o muro da creche, né? Ou limpar a praça, né? Eu acho que tinha muitas dessas iniciativas uns 15 anos atrás, assim. Era isso, né? E aos poucos as empresas, né, foram trazendo essa questão que era externa, né, para dentro dos muros
né, das organizações. Então, assim, a gente conseguiu assistir, né, todo esse processo. A metodologia do Great Place to Work também sempre avaliou, né, se a empresa era um Great Place to Work, independente ali do gênero, independente do cargo. Então, a gente sempre teve essas afirmativas no nosso questionário. Legal. Mas ela ganhou força em 2018, né? Quando a gente trouxe um algoritmo que nos permitiu entender a percepção das minorias nas nossas pesquisas. E aí, né, que teve uma palavrinha a mais, né, tão importante na nossa missão, que é o Great Place to Work para todas as pessoas. Eu adoro esse final. Que é o for all, né? E a gente conseguiu, então, com o desenvolvimento desse algoritmo, né, que até então, como a gente considera a média da empresa, quando a gente está falando de grupos menores, essa média, ela se perde. Ela se dilui, né? Ela se dilui. E o algoritmo veio justamente para trazer representatividade, né? Colocar um holofote nesses grupos menores, né? E garantir a representatividade na nossa pesquisa. Entendi. Então, foi em 2018, né, que a gente conseguiu trabalhar aí com muito mais força a temática da diversidade, né? Então, de trabalhos sociais, a gente viu esse movimento nas organizações, né? De pensar o para dentro, de trazer essa problemática para dentro do muro da organização. A diversidade de gênero, né? Foi a primeira, assim, que apontou. Então, a gente vem acompanhando também a representatividade das mulheres no mercado de trabalho, né? E dando esse zoom, né? Aí de 20 anos… Teve uma evolução incrível, né? Mulheres em cargos de gestão, de liderança, né? E que hoje, de uma forma geral, a gente vê que está equilibrado, que a gente conseguiu atingir esse lugar, né? Acho que um próximo passo aí importante é a gente conseguir ter o equilíbrio nas principais posições, né? Aí em conselho, C-level, né? Eu acho que esse é o próximo passo. Ainda está desequilibrado. E é nesse caminho que as empresas estão trabalhando, né? Mas acho que como… De uma forma geral, a gente já consegue enxergar essa base mais forte. Então, coordenação, gerência, né? Com representatividade feminina, a tendência é que a gente consiga, né, chegar lá, então dar esse passo, né? E espero que não, em muito tempo, a gente consiga entender, né? Identificar aí um C-level muito mais equilibrado. Ah, muito bom. Eu acho que isso é super legal, esse trabalho, assim, de… conseguir ter essa visão, né, da evolução ao longo dos anos, o quanto isso evoluiu. A gente estava comentando um pouco antes, o quanto agora, né, as agendas de diversidade estão sendo impactadas pelo momento atual, a mudança do governo americano, independente das discussões partidárias que não convém aqui dentro do nosso podcast, mas é fato, né, que o governo americano atual não defende as políticas de diversidade, né? Você já vê isso sendo impactado no dia a dia lá no GPTW? Como é que vocês têm sentido essas… Olha, Andréia, mudanças mais recentes? De fato, né? Então, tudo isso que está acontecendo está impactando, né, essa temática nas empresas. Então, é uma retração que a gente vem acompanhando desde 2024, né, de muitas empresas globais, sinalizando a descontinuidade, né, de áreas que cuidavam de diversidade. E como essas empresas são referência, né, elas estão no holofote, acaba cascateando, impactando. Agora em 2025, né, é evidente que o tema ganha ainda mais força. E a gente já conseguiu sentir, sim, né, esse efeito na nossa pesquisa de tendências. Então, uma pesquisa que a gente sempre faz em dezembro, então, último mês do ano, em janeiro. Para mapear, né, o que as empresas consideraram o principal desafio do ano anterior, o que elas estão projetando, né, como prioridade aí de trabalho e gestão de pessoas para o próximo ano. E nessa pesquisa a gente faz uma pergunta, né, para entender o quanto que as empresas estão se considerando maduras ou não com relação ao tema diversidade, né? E o volume de empresas que falaram, olha, o nosso nível de maturidade ainda está
baixo, aumentou agora nesse último relatório de tendências, né? Então já uma sinalização de tudo que a gente está vivenciando globalmente, né? A mudança de liderança, questões econômicas, enfim, impacta, né? E acho que a gente precisa trabalhar aí, acho que cada empresa precisa trabalhar internamente, né? As estratégias para que seja um tema realmente robusto, né? E não perca força aí por questões externas, né? O estudo que a Tatiana está se referindo chama Estudo Tendências Gestão de Pessoas 2025, que a gente super recomenda todo mundo ver. A gente vai falar dele ao longo da conversa, e a gente pode deixar também o link no nosso episódio ali, para todo mundo poder ter acesso, mas é um estudo super bacana. Então, falando desse estudo, acho que tem um negócio interessante, que é justamente esse do ponto da maturidade das empresas, né, em relação à diversidade e inclusão, com 59% das empresas declarando ter essa maturidade baixa, né, e houve um aumento de 14 pontos percentuais em relação ao último estudo. E eles pontuam ainda, e isso que eu achei super interessante, quais são esses desafios, né, para maturidade aumentar. Então, alguns foram citados como engajamento da liderança, tornar os processos seletivos mais inclusivos, ainda são desafios que as empresas sentem, né, ao tentar elevar o nível de maturidade em diversidade e inclusão. Mas aí, pensando muito nessa lógica de vamos dar holofote e visibilidade para as práticas legais, o que você vê, o que o GPTW vê de práticas bacanas das empresas, né, as melhores, mais maduras que vocês veem? Que tipo de ações elas fazem de diversidade e inclusão? Olha, Andréia, as empresas, né, que têm sucesso nessa temática são aquelas que conseguem, de fato, colocar a diversidade como um ponto estratégico, né? Aquelas que conseguem mostrar para a organização, de forma geral, que o tema não é só do RH, né? O RH tem um papel, assim, fundamental, né, de facilitar todo esse processo, mas a responsabilidade tem que ser da liderança, né? Então, esse engajamento da liderança, né, é algo que a gente vê nas empresas que têm sucesso, né? Deixa de ser um projeto do RH e passa a ser um pilar estratégico da organização, uma bandeira da organização, né? E com o envolvimento da liderança, é importante, né, que tenham também os KPIs para avaliar, né, a evolução. Então a gente consegue gerir aquilo que a gente mede, né? Já diria Peter Drucker, né? Então, quando tem esse envolvimento genuíno da liderança, né? E obviamente essa liderança, para chegar nesse nível, ela precisa ser capacitada. Ela precisa ser envolvida, né? E ela precisa ser direcionada. Então, o principal executivo precisa também ter essa temática na agenda, né? E cascatear como uma prioridade para a organização. E aí as coisas começam a acontecer, né? Eu diria que o grande primeiro passo é fazer essa transição de RH, né? Para a empresa, para a liderança. E tem um segundo passo importante, que é a adaptação dos processos, né, da empresa aí com relação à temática. Então, tudo tem que ser ajustado, né, Andréia? Desde os processos seletivos, né, o processo de recrutamento muda para que consiga identificar, né, outros perfis no processo de recrutamento. O desenvolvimento de carreira, né, também precisa ser revisitado e adequado aí para contemplar, né, as diversas realidades e garantindo, né, oportunidades iguais aí para todos. Então, que é o no final, né, quando a gente consegue chegar ali na inclusão. Na inclusão. Você sabe, desculpa te interromper, mas você sabe que tem um estudo que a gente fez na Generation, que é super bacana e corrobora com isso que você está falando, que a gente fez um estudo especificamente do setor de tecnologia, né? E o estudo chama Revolucionando a Contratação Tech. Porque a gente mostra exemplos de empresas que conseguiram mudar a forma de recrutar para tirar essas barreiras que excluem as pessoas, né? Então, por exemplo, é comum ter exigência de diploma de ensino superior para funções bem técnicas de programação. Sendo que, na realidade, não necessariamente isso é uma exigência necessária, né? Então, até tem programas como o da Generation, que é um bootcamp que prepara as pessoas para ser programador.
ele, na verdade, pode ser um grande substituidor dessa exigência do diploma de ensino superior, né? Então, a gente fez um estudo global também, para identificar as empresas que conseguiram transformar os seus processos seletivos de forma mais inclusiva, então tirando essas exigências que excluem, né, as pessoas. Em especial para funções que não necessariamente precisam disso. Óbvio, tem funções que precisam e tá tudo certo. Mas funções como, por exemplo, um programador nível de entrada, tem outras formas de você medir o conhecimento que a pessoa tem no processo seletivo que não seja o diploma de ensino superior, né? Então, lá no estudo fala muito disso, assim, como que as empresas conseguiram tirar essas exigências e ainda assim ter sucesso nos seus processos seletivos. Então, a gente mostra como elas conseguiram aumentar o número de candidatos em função dessa retirada da exigência, mas substituindo a exigência por uma certificação num programa, num bootcamp, enfim, outros cursos mais de curta duração, mas que conseguem, né, garantir para o recrutador que a pessoa tem o mínimo de conhecimento necessário para exercer aquela função. No estudo a gente fala também sobre testes práticos, isso também ajuda a mostrar, né, e a pessoa a provar que ela tem o conhecimento necessário para aquela função, sem necessariamente precisar ter um diploma, enfim. Então tem vários pontos ali no relatório que falam um pouco disso, né, de como a gente consegue ser inclusivo sem necessariamente perder talento, né, porque um dos pontos dos RHs se eu tirar essa exigência eu não consigo achar o talento, né? E o nosso relatório fala um pouco disso, do como você pode ter mecanismos alternativos para conseguir encontrar o talento sem necessariamente excluir as pessoas, né? Então, esse é um dos relatórios que a gente faz lá na Generation. E esse foi um movimento, né, André, que a gente viu acontecer, né, nas empresas. Então, a partir do momento que elas passaram a revisitar, né, os processos, né, e as estruturas com esse viés da diversidade, né, com esse olhar para a diversidade, entenderam que tinham ali, né, habilidades sendo requeridas, né, experiências sendo requeridas que não faziam sentido para a posição, né? Tava tudo muito igual, né? Todo candidato para qualquer processo seletivo tinha que ter inglês, tinha que ter espanhol, tinha que ter, né, a formação e levava os processos levavam aos mesmos perfis, né? E aí a gente não ia conseguir ter realmente, né, ambientes mais diversos. Então, quebrando nessas estruturas e olhando para a necessidade real da função, né, essas empresas conseguiram buscar outros perfis, né, em outros lugares, com outras características, mantendo o talento, né, e trazendo muito mais inovação para suas organizações. Ainda nesse tema, né, de diversidade e inclusão, e aí pensando nesses desafios, né, que as empresas pontuaram, né, para elevar o nível de maturidade delas em diversidade e inclusão, qual é, na sua visão, em função, né, desse estudo e do contato, né, bem próximo que vocês têm com as empresas, qual é, na sua visão, o maior desafio que elas têm para implantar uma estratégia de diversidade e inclusão ou para melhorar suas estratégias de diversidade e inclusão? O maior desafio, Andréia, é convencer a liderança. Então, né, no modelo do Great Place to Work, então, quando a gente avalia se a empresa é ou não um Great Place to Work, 70% das afirmativas, né, são direcionadas para a relação entre líder e liderado. Tá? Não é à toa, esse é um modelo empírico, né, livre da prática para a teoria. Então, a gente precisa convencer a liderança de que essa é uma temática estratégica importante e que vai contribuir com o desenvolvimento do negócio, né? Quando a gente passa essa etapa, adequação de processos, cultura, vem junto, né? É mais fácil tudo destrava, né? Tudo destrava. O principal ponto é realmente, né, conseguir engajar a liderança, conseguir sensibilizar, né, com relação à importância e principalmente fazer com que eles se sintam donos, né, deixem de pensar que é uma temática para RH ou para a área de diversidade, né, e se empoderem, né, se responsabilizem pela temática no dia a dia. Depois tudo destrava, tudo acontece. Legal. Deixa eu abrir um parênteses de um tema que
aparentemente não tem a ver com diversidade, mas eu acho que tem bastante a ver. Uma outra coisa que o estudo mostra e fala um pouco é sobre essa relação do modelo de trabalho, hoje em dia nesse mundo pós-pandemia, em que a pandemia já está começando a ficar meio distante da nossa realidade, já passou uns 5 anos que a pandemia aconteceu e revolucionou, acho que eu posso usar a palavra revolucionou mesmo, a forma, né, o modelo de trabalho que as pessoas têm e a capacidade de flexibilidade que a gente enquanto profissional e as empresas enquanto organizações têm, né, no seu modelo de trabalho e o nível de engajamento que as pessoas têm hoje em dia, né? Então, o estudo mostra que 39% das empresas registraram um aumento no turnover voluntário. E o engajamento, o tema do engajamento entrou para a lista de prioridade dos líderes das organizações, né? Então, eu estava discutindo um pouco isso, a Generation trabalha no modelo remoto, a gente não tem um escritóriozinho, mas as pessoas trabalham de casa, o GPTW é assim também, várias outras organizações, empresas são assim. E eu acho que hoje em dia tem um pouco desse movimento de retorno ao presencial, né, de algumas empresas, e ao mesmo tempo, depois de 4, 5 anos num modelo mais ou totalmente remoto ou híbrido, as pessoas agora estão tendo, acho, dificuldade de se readaptar nessa transição de volta ao presencial que algumas empresas estão fazendo esse movimento. Então, e acho que uma das coisas legais, por isso que no começo da minha fala eu falei que parece não ter correlação com diversidade e inclusão, mas na verdade eu acho que tem muito a ver, porque quando a gente fala de um ambiente de trabalho remoto e flexível, a gente consegue acessar pessoas diferentes, de regiões diferentes, né? A Generation recruta de de estados diferentes do Brasil, o GPTW também. A gente evita o deslocamento, né, casa-trabalho que as pessoas têm, e quanto mais longe as pessoas moram e quanto mais vulneráveis elas são, mais longe do trabalho elas moram. Então tem bastante a ver também com diversidade e inclusão essa pauta, então por isso que eu quis fazer esse parênteses pra gente falar disso. Mas como é que você vê as empresas lidando com esse tema da flexibilidade do trabalho, esse retorno de algumas delas ao presencial e o engajamento como lista top, assim, de prioridade? Então, os 3 temas, né, André? Modelo de trabalho, engajamento e inclusão se relacionam, né? São temáticas aí importantes, né? Falando de gestão de pessoas. E desde a pandemia, né? Enfim, acho que se a gente pode dizer que a pandemia trouxe algo positivo, né? Foi realmente, né, esse repensar o nosso modelo de trabalho, né? A gente viu que muitas organizações, e Great Place to Work, né, assim como vocês, conseguiu se adaptar facilmente, né? Então, foi bom para as nossas pessoas, né? Para os Greaters, foi bom para o negócio, porque a gente ganhou mais produtividade. E a gente entende que foi bom para a sociedade também, de forma geral, né? São menos carros circulando todos os dias nos mesmos horários, né? Então, no Great Place to Work, a gente segue com esse modelo remoto, né, 100% remoto, não temos mais um escritório, então a gente tem até um case interessante, né, que a gente diz que demitiu a sede. Muito bom. E foi olhando para custo num primeiro momento, né, enfim, acho que assim como muitas empresas… No momento da pandemia, Great Place to Work foi uma retração de receita de 70%, Nossa, né? E a gente tem, né, um compromisso com as nossas pessoas, né, de usar a demissão como último recurso numa situação como essa, né? Então, revisitando contas, né, entendendo o que a gente poderia tirar, apareceu ali a sede que estava em Pinheiros, né, que tinha ali uma presença importante, né, no nosso financeiro. E aí, a gente fez a demissão da sede, né, e viu que a demissão, além de ter ajudado a parte financeira da empresa, contribuiu com uma qualidade de vida melhor, né, para as nossas pessoas. E quando é bom para as pessoas, né, é bom para os negócios. Então, todo mundo ganhou com essa decisão. E hoje que nós temos, André, uma parceria com o Coworking, né, para proporcionar um ambiente de trabalho, né, um local de trabalho independente do endereço do colaborador. Então, a gente passou, assim como vocês, contratar pessoas, né, do Brasil todinho, o que é muito legal, né, porque trouxe uma diversidade para o nosso time também importante. E hoje a gente, então, segue nesse modelo, mas
posso dizer, né, que a gente vem acompanhando aí esse indicador, né, e esse comportamento aí do mercado, e identificando realmente que muitas empresas estão deixando, né, a flexibilidade de lado e voltando aí para o modelo 100% presencial. Então, esse indicador cresceu um pouco mais na pesquisa de tendência que nós fizemos nesse ano, né? Já chega a 51% as empresas que estão no modelo 100% presencial. Isso, e aí 49 das 49, aí tem a grande maioria no híbrido, né? Aquele modelo 2 vezes no escritório, 3 em casa, ou enfim. E somente 10% com modelo 100% remoto, né? Então, a gente sabe que nem todas as organizações têm essa possibilidade. Conseguem, Nem todos os negócios, né, também. Então, acho que o que a gente observa, né, que impacta essa questão do turnover é muito mais o como as empresas estão fazendo, né, tirando flexibilidade sem justificativa, né, do que o modelo em si. Porque quando bem trabalhado, quando bem justificado, né, as pessoas entendem. Agora, quando não tem muita explicação, né, e tem que voltar todo mundo das 9 às 18, sim, impacta em engajamento, né, e consequentemente impacta em turnover. Somente falando aí da geração Z, né, que é uma geração e toda nova geração que chega ao mercado de trabalho, a gente percebe esse efeito, né, foi assim com a geração Y, e agora está acontecendo com a geração Z. É evidente que acho que pelo fato da gente ter vivenciado a pandemia, né, muita coisa mudou, né, e a flexibilidade e outras prioridades para essa geração, né, eu acho que passaram a ter aí uma relevância, uma importância maior, e aí isso está dificultando também a contratação, né, e a permanência dessa geração aí no mercado de trabalho. E vamos combinar que é uma geração que alguns deles já começaram a carreira no modelo remoto, né, num contexto lá da pandemia. Então também, para eles, há de se ter um pouco de compaixão, talvez, de entender que eles, talvez, uma parte deles nunca viveram esse modelo presencial de trabalho, né? Porque estão novinhos e começaram a carreira num modelo já remoto, sem contato, né? No modelo de pandemia, né? Então, eu sei que tem muitas discussões aí geracionais rolando, mas é difícil também para essa geração, né? Imagina você começar a sua carreira num modelo remoto, você não sabe nem como trabalhar de forma presencial, Aprenderam a trabalhar, né, no modelo remoto. E agora estão falando que eu preciso ir para o presencial, né? Mas por quê? Então, se não for bem justificado, né, se o gestor, e aí é o gestor que está no dia a dia, né, das pessoas, não conseguir, enfim, explicar, né, e convencer, não vai ter o engajamento, né? E aí, falando de inclusão, então acho que o modelo de trabalho, né, impacta essa parcela, né, esse perfil. E tem também, né, as mães. As mães que se beneficiaram bastante, né, dessa flexibilidade aí. E para a mãe conseguir ter ascensão na carreira, né, ela precisa que o parceiro, que a parceira também tenha a possibilidade, né, de dividir o tempo ali entre trabalho e cuidado das crianças. Então, eu diria que essa questão do modelo, né, que tem a ver com flexibilidade, impacta aí a inclusão de forma geral, né? Verdade. Porque para ter mães desenvolvendo suas carreiras, precisa ter parceiros, né, também com essa oportunidade de levar um filho para uma consulta médica, né, de compartilhar esse cuidado, né, entre pai, mãe, mãe, pai, enfim. E tem também, né, acho que falando da inclusão, né, de jovens periféricos, também acho que é um outro fator que pode impactar a inclusão, né, e o engajamento no mercado de trabalho. Então tá tudo junto, tudo né, Andréia? Tá tudo conectado. Muito legal. Esse tema é super interessante porque é isso, né? É o que eu falei, parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver. Mas vamos falar de futuro. Quando a gente olha para futuro, você nesse olhar, né, nesse contato próximo com as empresas, as iniciativas de gestão de pessoas, e pensando nesse nosso tema do episódio de hoje, que é diversidade, o
que a gente pode esperar das empresas pensando em futuro nas iniciativas de diversidade e inclusão? Olha, Andréia, né, acho que é importante a gente identificar que de fato estamos passando, né, um momento turbulento, mas eu continuo com um olhar muito otimista, né, quando olho para essa temática, né, quando olho para os 20 anos, né, resgato o que as empresas faziam lá atrás, né, e fazem hoje. Então, acho que a gente não perde tudo que foi construído, né, talvez desacelere um pouco aí a velocidade, né, por questões externas, mas que muitas empresas já conseguiram desenvolver um nível importante de maturidade, né, com relação à diversidade e conseguiram principalmente colocar no centro de suas estratégias, né, impactando não só a população interna, né, buscando um time mais diverso, mas levando isso também para os seus produtos, né, para as suas campanhas publicitárias e adequando e entendendo que o mundo é diverso, né, e que, portanto, tudo precisa ser aí adequado. O que eu vejo, né, que está acontecendo com essas empresas de sucesso é que elas deixam de fazer ações isoladas, né, é uma palestra, é um treinamento, sim, isso é importante, né, o primeiro passo, mas quando a empresa consegue evoluir, né, de movimentos isolados para ações mais estruturadas, né, e de fato contemplando ali a estratégia da organização, planejamento estratégico, desdobrando em KPIs importantes para serem mensurados, né, olhando para o próprio ambiente, identificando as evoluções e quais são os próximos passos que a empresa precisa dar. Então, acho que cada vez mais a gente vê organizações nesse lugar, né, com trabalhos robustos, né. E sabe o que eu acho, assim, a minha visão? Eu acho que momentos como esse que a gente passa ajudam a gente a criar, assim, calo, sabe? Assim, de você conseguir não só defender a causa de forma muito mais apropriada, porque você está passando por uma série de questionamentos, então te faz questionar também e construindo mais robustez na sua defesa, mas também faz, acho que os times de diversidade e inclusão repensarem um pouco as iniciativas para realmente passar, que as iniciativas passem pelos questionamentos, né? Então, acho que pensando num olhar mais otimista, que é o meu olhar também, pensando no copo meio cheio, eu acho que a gente vai ver iniciativas sendo mantidas que são realmente robustas. São aquelas iniciativas que, depois de meia dúzia de questionamentos, elas continuam parando de pé, né? E eu acho que talvez no passado, talvez um olhar um pouco mais crítico, a gente estava num boom de diversidade que tudo era aceito, né? Tudo valia, né? E tudo bem, é legal, acho que é importante, é um tema importante, mas é isso, olhar para iniciativas que têm um KPI, que tem resultado, que é duradouro, né, que faz sentido e que tem resultado, que é sustentável. Então, acho que pensando num olhar mais copo cheio, eu vejo um pouco isso, assim, as que vão é um terremotinho, mas que as iniciativas que vão se manter são aquelas que têm robustez e que explicam por A mais B e por indicadores que fazem sentido para o negócio, mais do que qualquer outra coisa, né? E essas são as iniciativas que realmente fazem sentido e que precisam continuar, né? Perfeito, Andréia. Acho que, né, talvez a gente dê aí 2 passos para trás para dar 5 lá na frente, né? E nessa direção de buscar realmente, né, projetos sustentáveis, né, iniciativas que façam sentido, né? Não para dizer que está fazendo alguma coisa sobre o tema, né, mas para que de fato a gente consiga as transformações, né, a partir aí desses grandes projetos, né, e dessas estratégias que contemplem a questão da diversidade. Muito legal. A gente tem um artigo que a gente pode deixar também para todo mundo ver, que saiu recentemente na Harvard Business Review, falando um pouco desse momento de diversidade que a gente vive. O artigo questiona um pouco a eficácia de algumas iniciativas, que é um pouco desse tema que a gente está falando agora, né? Acho que teve um boom de iniciativas de diversidade e que talvez agora, em função desses questionamentos, seja um bom momento para a gente reavaliar mesmo e ver quais são as iniciativas que valem a pena fazer. Então, acho que é um artigo super bacana que a gente pode deixar para todo mundo ver.
A gente tá chegando ao fim do nosso episódio, mas assim, Tati, super obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sempre gosto de terminar os nossos episódios fazendo uma pergunta assim pro convidado, se tem alguma coisa que você queira compartilhar com a gente que a gente não tenha tocado aqui no assunto. E por fim, eu sempre peço também um conselho, assim, se você tá falando com uma empresa, de repente, que tá nos ouvindo e nos vendo, que tem muito interesse de ser certificada pelo GPTW, ou que tem interesse de subir nos rankings e ser premiada pelos rankings. Que conselho você daria para quem está começando essa trajetória? Andréia, eu que agradeço. Nossa, passou muito rápido. Já estamos chegando ao fim. Muito, muito gostoso aqui o bate-papo, né? Poder trocar aí com uma empresa, né? Com uma executiva tão alinhada, é tão bom, né? Quando a gente encontra pessoas trabalhando aí para a mesma causa. Então foi bom demais. Acho que a gente conseguiu passar aí por temas super importantes, né? E a dica aí para as empresas que ainda não são certificadas Great Place to Work, né? E querem aí conquistar essa certificação, é olhar para as pessoas, né? A gente costuma dizer que as empresas que conquistam ranking e certificação, elas conseguem humanizar as relações, né? E colocar realmente as pessoas no foco da estratégia, no centro da sua estratégia. Ouvi-las, né? Não existe receita de bolo, tá? Não é fazendo prática A, prática B ou prática C que vai garantir uma posição, uma certificação do Great Place to Work, né? É muito olhar para dentro, entender, né, para aquela realidade, para aquele negócio, né, para aquela situação, quais são as prioridades que eu como líder ou eu como time de gestão de pessoas, né, preciso trabalhar para melhorar a relação, né, e a satisfação e, portanto, o engajamento do nosso time. Para ter informações sobre certificação, né? Um processo é muito simples. Tava até falando para André que quando comecei no Great Place to Work, né? Fui da fase da pesquisa em papel, então tinha que ir em cada uma das empresas recolher ali a urna, né? Com as respostas e depois tabular. Então era um processo super demorado. Que aí, né… Foi evoluindo, graças a Deus. E hoje é muito simples, né? É uma pesquisa digital e que as empresas têm acesso, né, no site do Great Place to Work. Então, tem algumas modalidades para que vocês, né, empresas, consigam utilizar os resultados realmente, né, como um diagnóstico que leve à transformação, que leve à melhoria, que leve à evolução, né? E dessa forma a gente consegue aí atingir o nosso propósito, né, de construir uma sociedade melhor através das empresas. Muito legal, Tati. Super obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do Gencast, trabalho que transforma o podcast da Generation Brasil. Se você nos escutou ou nos viu até aqui, muito obrigada pela atenção e até a próxima.